Seja muito bem-vinda à nossa aula magna de estabilidade de taludes, da teoria ao faturamento. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Klinger Senra, sou engenheiro civil e geotécnico e nessa aula eu vou te mostrar como você, que é engenheiro civil, de Minas, ambiental ou geólogo, pode atuar no ramo de estabilidade de taludes, prestando diferentes serviços para geotecnia e para mineração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz a sua inscrição, é só apertar aqui o botão para se inscrever e o YouTube vai te entregar mais conteúdos como esses. E ao final dessa live nós vamos apresentar a nossa oferta de Black November para você poder ingressar nesse mercado, nesse ramo com prestações de serviço. Joia? Então vamos lá, deixa eu reduzir aqui a minha telinha para a gente dar início. Tá tudo certo aqui na conexão? Você me ouve bem, me vê bem? Só para eu saber, deixa um ok aqui na transmissão. Bom, primeiramente, vamos lá. Eu gostaria de começar essa live te apresentando casos de sucessos, não simplesmente meus, mas também de alunos nossos no ramo de estabilidade aplicada à geotecnia e à mineração. São pessoas que muitas vezes começaram trabalhando em outra área e depois conseguiram ingressar em boas empresas e hoje trabalham alguns por conta própria e outros em boas empresas com serviços envolvendo estabilidade de taludes, ok? O primeiro deles é Danilo Mouzinho. Se você por acaso conhecer alguém que eu vou mostrar aqui, deixa o seu comentário. Conheço fulano. O Danilo, ele triplicou o salário e hoje trabalha com estabilidade de taludes, trabalha com obras de estabilização depois de ter aprendido a fazer o quê? Análises de estabilidade de taludes. Essas análises, independente do software, GeoStudio, Slide 2, são uma parte fundamental de quê? De serviços nessa área, projeto, laudo, perícia, não importa. Sem um estudo aprofundado de estabilidade, é muito complicado você poder laudar, você poder fazer um projeto, um bom projeto, sem a determinação de um fator de segurança. E ainda nessa aula eu vou trazer para você fundamentos de estabilidade, talvez para você que quer ingressar na área, mas não tem essa bagagem teórica, tá? Além do Danilo, o nosso amigo Guilherme Fostec, ele também ingressou na mineração com um salário de R$10.000 após o que? Ter aprendido sobre estabilidade de taludes. E ele ainda aumentou a prestação de serviços da própria empresa, além de ser então CLT, ele já prestava serviços também e aumentou o portfólio de serviços a partir do que? De aprender a fazer estudos de estabilidade. Maurício Rigueto já trabalhava com perícias na área de construção civil e também ampliou o portfólio com estudos de estabilidade, com casos envolvendo estudos de estabilidade. O Rodrigo Neves faturou em 30 dias, somente com 2 serviços, R$15.000. Imagina você, com 2 serviços nesse ramo de estabilidade, em um mês faturar já R$15.000. Isso não te toma a semana inteira de serviço. E o Felipe Cardoso estava desempregado, fez com a gente aqui um dos nossos cursos nesse ramo e ingressou em uma empresa com um salário de R$11.000. Pensa só, ingressar hoje como um engenheiro júnior, um geólogo júnior, já com um salário desse, nada mal para começar, concorda? Temos também o Antônio Delfino, que saiu de um salário de R$13.000 para R$25.000 após o quê? Após apresentar no seu currículo que ele trabalhava com estabilidade de taludes. Temos também a Marcela, que passou a ter mais segurança em pegar projetos, em pegar laudos, porque ela agora dominava essa área. E por fim, está aqui o nosso amigo Renan, que também foi aluno da nossa pós-graduação. Ele falou que hoje trabalha
com projetos de terraplenagem. E na região dele, no sul do país, passaram a exigir laudos de estabilidade para projeto de terraplenagem, passaram a exigir um cálculo de um fator de segurança. Então, quando ele começou a prestar esses laudos, o faturamento aumentou da ordem de R$10.000 simplesmente com uma prestação de serviço nessa área. E como que está o mercado? Deixa eu te mostrar inicialmente ofertas recentes para essa área dentro da geotecnia e da mineração. Dá só uma olhada, isso aqui é uma vaga para Red 5, engenharia, vaga para engenheiro geotécnico e olha isso aqui, ó. Dentre as principais atividades, olha o que essa vaga trazia: realizar estudos geotécnicos, entre eles estabilidade, percolação, tensão, deformação e dimensionamento em geral. E aí, entre os requisitos, domínio em softwares de análise de estabilidade, percolação e tensão, deformação. Aqui a gente está falando de softwares como Slide 2, GeoStudio da Sequent, ok? Vamos ver mais uma? Outra vaga aqui, ó, para também engenheiro geotécnico. Entre os principais requisitos, experiência com softwares de modelagem geotécnica, entre eles Plaxis, GeoStudio, né? Entre outras ferramentas. E dentro da atuação, a gente tinha aqui, ó, elaborar e revisar cálculos de estabilidade. Ó, elaborar e revisar cálculos de estabilidade, análises de deformação, parâmetros de resistência, utilizando softwares específicos de modelagem geológica e geotécnica. Ou seja, não basta você saber a teoria de mecânica dos solos, a teoria de mecânica das rochas, de estabilidade em geral. Você precisa saber onde aplicar e aplicar naquele software que a empresa tem disponível, porque vai ser com ele que você vai trabalhar. Faz sentido? Bom, outra vaga aqui, ó, isso são vagas que a gente recebe por WhatsApp de alunos nossos precisando de engenheiro, precisando de geólogo. Olha só, estou à procura de um engenheiro ou geólogo pleno com experiência em geotecnia, conhecimento do software Slide, análise de estabilidade é um diferencial. E olha o salário inicial, R$15.000. Outra vaga para geotécnico sênior, você vai ver, ó, formação em engenharia civil, geologia, conhecimento em quê? Ó, necessário domínio em softwares, como, dentre eles, Slide, GeoStudio, né? GeoSlope aqui faz parte, na verdade, do que é hoje o software GeoStudio. Então, as principais vagas, as principais ofertas para engenheiros ou geólogos têm pedido o quê? Conhecimento ou domínio em softwares de análise de estabilidade. É um diferencial. Bom, agora, será que tem demanda, Klinger, nessa área para esses serviços? Olha só eu, com um dos nossos serviços aqui, eu estou em uma demanda, né? Estou assessorando um cliente que está desde 2019 em um processo judicial. Então o caso dele foi para a justiça envolvendo estabilidade de taludes, e com esse cliente eu presto serviço de 2020 até agora 2025 e vem mais perícia por aí. Então as perícias, assim como o Maurício, que eu acabei de te mostrar, também presta esse serviço, elas precisam de estudos em estabilidade de taludes. Então tem demanda? A começar por essas vagas que nós vimos aqui, tem demanda. Senão as empresas não estariam oferecendo uma vaga para se trabalhar com isso. Bom, olha só essas reportagens aqui fresquinhas. Ó, fevereiro de 2025, abril de 2025. Setor mineral prevê investimentos de
68,4 bilhões de dólares. Opa, mineração. Olha a segunda, Bahia é foco para investimentos bilionários em mineração. Até 2028, serão investidos 9 bilhões na mineração do estado, cerca de 16% do total de investimentos no setor no Brasil. Bom, se existe investimento do setor minerário para aumento da produção, para aumento da extração do minério, dentro desse investimento, claro que vai parte ser destinada para a contratação de profissionais como você, engenheiro, geólogo, para atuar, adivinha com o quê? Dentro de toda essa explotação, com abertura de cava, envolve estudo de estabilidade, com projetos em pilhas de estéreo, pilhas de rejeito, barragens. Klinger, mas fiquei sabendo que as barragens vão deixar de existir. Quem falou isso? Para início de conversa. Tá surgindo um boato aí, estão falando muito de descaracterização de barragens. Sim, isso já está em legislação, isso já está em normativas brasileiras. Mas, olha só essa reportagem. Vale conclui descaracterização da barragem Grupo em Ouro Preto e atinge 60% do programa de descaracterização. Por normativa, hoje, pela Agência Nacional de Mineração, o Brasil precisa descaracterizar, precisa tirar de atividade as suas barragens construídas a montante, alteadas a montante. E até isso veio gerar serviços, projetos de descaracterização que envolvem estudo de estabilidade, que envolvem estudos de tensão, deformação, para fazer aquela estrutura, aquele barramento deixar de existir barra operar. Então são oportunidades de serviço para você que está formando agora, ou você que já atua em outra área, ou que quer expandir o seu leque de serviços na geotecnia e na mineração. Bom, e mais, e na área de infraestrutura, e na área rodoviária, ou até mesmo urbana, na engenharia urbana, entra ano, sai ano, só muda o endereço. Nós passamos ano após ano, mês após mês, por etapas chuvosas, e essas chuvas têm trazido o quê? Tem trazido deslizamentos e desastres como esses aqui, seja em área urbana, seja em área rodoviária. E aí, onde que eu vou poder atuar aqui? Você pode atuar com monitoramento, você pode atuar com prevenção a essas rupturas junto ao Estado, junto a prefeituras e assim por diante. E mais, além da área da mineração, além da área de infraestrutura, geotecnia urbana, se a gente for um pouquinho para o lado do agronegócio, em épocas de seca, nós temos aí fazendeiros relatando prejuízo milionário por falta de quê? Por falta disso aqui, ó. O que você está vendo aqui? Barragem. Opa! No agronegócio, as barragens são fundamentais para quê? Para armazenamento de água, para irrigação, para dessedentação. E essas barragens, mesmo em área agrícola, precisam de quê? Precisam de estudo de estabilidade. Se você pegar diretrizes de projeto, como da Eletrobras 2003, como da Agência Nacional de Águas, ou até mesmo dentro da mineração, a NBR 13028, todas essas normas e diretrizes vão falar sobre as etapas de estudo de estabilidade que são necessárias para se projetar uma estrutura como essa. Final de construção, que é antes de você encher o reservatório, depois do reservatório cheio, então como que a água vai percolar por dentro dessa barragem e qual vai ser o impacto na estabilidade, no fator de segurança. O que a gente já viu até agora então? Existe demanda na mineração, existe demanda
na engenharia urbana como um todo, na área de infraestrutura, porque desastres, acidentes acontecem mês após mês, ano após ano, só muda o endereço, e dentro até mesmo do agronegócio, onde às vezes a gente pensa que é só campo para engenheiro agrícola ou para agrônomo, também existe uma grande demanda que é na geotecnia de barragens e que precisa de estudos de estabilidade. Bom, voltando um pouquinho na questão da mineração, mas ainda falando de barragens, olha só, você está vendo aqui uma imagem daquelas rupturas que nós tivemos. Fundão em 2015, Brumadinho em 2019 e o simples acontecimento, que de simples na verdade não teve nada, mas simplesmente, melhor dizendo, essas rupturas mexeram em toda uma legislação, uma cadeia de legislação, o que fez com que novas exigências de monitoramento e instrumentação, de estudos de estabilidade fossem exigidos para se aumentar a segurança dessas estruturas. E o que isso veio trazer? Mais serviços para engenheiros e geólogos dentro dessa área. Beleza? Quem está comigo aqui? Só para eu saber, deixa um ok aqui no chat. Bom, como que eu caí nessa área? Mais ou menos começou essa história há 10, 11 anos atrás. Eu era estagiário ainda, estava no meu 4º ano de engenharia civil e fui chamado para trabalhar em um estágio com levantamento de áreas de risco a deslizamento. E depois veio o mestrado, também na área de geotecnia, veio o doutorado, surgiram depois outros trabalhos na área de barragens, onde eu fiquei responsável pela parte de estudos de estabilidade e na sequência também vieram os laudos de estabilidade de taludes. Laudos que hoje são exigidos por muitas prefeituras para você poder escavar um talude e poder construir, você precisa apresentar um laudo técnico de estabilidade que comprove que aquele terreno está estável. E aí, esse cliente que está lá com aquele terreno para construir, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o Carlos, que é engenheiro civil, ele vai procurar o Reginaldo, que é engenheiro de Minas, ou o Cláudio, que é geólogo, profissionais que têm atribuição para fazer estudos de estabilidade. E dentro desse laudo, você vai atestar se é possível ou não fazer uma construção ali naquele terreno, se é possível escavar, se vai ser necessário algum tipo de contenção. Joia? E agora, após essa primeira introdução, eu quero trazer para você alguns fundamentos básicos de estabilidade de taludes para você que talvez não é da área, mas quer começar a prestar serviços nesse ramo. Primeiramente, o que é um talude, né? Eu sempre gosto de falar, talude é barranco. Se a gente falar em talude de pilha, de barragens, em contenções, é outros 500. Mas um talude, ele é uma inclinação, como você está vendo aqui, ó, ele é uma inclinação em um maciço. Então, tem um ângulo aqui, ele tem um pé, tem uma crista, aqui está uma inclinação. E esse maciço pode ser de solo e ou rocha. Sendo natural, não tendo nenhum tipo de intervenção, nós também chamamos de encosta. Mas ele também pode ser construído pelo homem e ele pode ser um talude de corte, um talude de aterro, enfim. Você vê comigo aqui alguns exemplos. Lembra disso aqui, ó? Pode ser que você tenha visto imagens disso na internet, na televisão. Você está vendo aqui a região serrana do Rio de Janeiro entre 2010 e 2011, que recebeu uma grande tromba d'água e muitas vidas
foram perdidas em toda essa área. Não era só região de comunidade, região rural. Por conta de quê? De uma sequência de deslizamentos, uma sequência de corridas de lama que não é novidade naquela região. Mas, depois de tantos acidentes, um novo serviço passou a ser mais explorado pelas defesas civis, que também tem um corpo técnico de engenheiros, de geólogos, que são a parte de prevenção de riscos, a parte de monitoramento com toda uma instrumentação que, claro, precisa sempre melhorar. Você vê aqui embaixo um talude construído, então ele possui a sua parte em solo residual maduro, aqui embaixo solo residual jovem. Se a gente descer mais em profundidade, vai poder achar rocha por conta daquele perfil de intemperismo, mas para se escavar nessa inclinação, ter aqui uma berma, é necessário um estudo de estabilidade. Eu preciso caracterizar esse material, eu preciso verificar se o material possui resistência para uma determinada inclinação. Aqui em cima a gente vê uma mina, então um baita talude aí da mina Brigham Mine em Utah, que sofreu uma ruptura global. A gente está falando da ordem aqui de mais de meio quilômetro de altura. E essa ruptura aconteceu sem nenhuma fatalidade envolvendo vidas humanas. Por quê? Porque essa ruptura já vinha sendo controlada, já vinha sendo monitorada a partir de estudos de estabilidade. E aqui embaixo você vê um talude de uma barragem alteada a montante. Aqui ela está cheia. Então, essa verificação de estabilidade frente a uma percolação, frente à vida útil de uma barragem, também é um serviço que você pode executar. Joia! Mas se a gente está falando em estudos de estabilidade, é porque existem causas de uma desestabilização. E o que pode levar um talude a romper, a deslizar? A gente pode levantar várias possibilidades, dentre elas, redução dos parâmetros de resistência a partir de intemperismo. Uma rocha vai ter a sua resistência, o solo, o fruto do intemperismo, vai ter uma outra resistência menor, via de regra. Mas o que? Mudança na geometria do talude. Se a gente tem aqui uma encosta e de repente lá vem um operador de escavadeira e começa a escavar esse talude aqui 80, 90 graus, opa, eu estou perturbando todo um estado de tensões que vai poder levar a uma ruptura nesse talude. Assim como colocar sobrecargas aqui na crista. Então, tudo isso precisa de um estudo de estabilidade. Outra causa, vibrações. Nós temos aí terremotos, explosões, seja em área de mina ou não, que vão poder levar uma vibração na estrutura do solo, na estrutura do rejeito, dentro de um contexto de mecânica de rejeito, de mineração, que pode vir a causar liquefação, pode vir a desestruturar todo um maciço, levando a uma ruptura. E mais o que? O que a gente poderia levantar aqui como causa de uma desestabilização? Nível d'água, elevação do nível piezométrico. Através de quem? Através da redução da tensão efetiva. Pensa o seguinte, se eu tenho um talude e o nível d'água está aqui embaixo, faço uma análise de estabilidade e aí eu encontro um fator de segurança de 1,30. 1,30, legal, é um bom fator de segurança para início de conversa. Só que à medida que esse nível d'água vai subindo, eu começo a ter uma parcela, ou uma porção maior
de material saturado. E quando nós temos essa saturação, nós temos elevação de nível d'água com elevação de poropressão. Elevando a poropressão, essa tensão efetiva que vai nos levar a uma resistência ao cisalhamento cai. Portanto, aumento poropressão, eu tenho redução na tensão efetiva. Opa, isso vai me levar a quê? A um fator de segurança cada vez menor. E além disso, podemos citar também a questão dos rebaixamentos rápidos, que são uma verificação dentre várias que a gente precisa fazer em barragens. Após nós termos um fluxo, nós temos ali uma barragem operando, então existe um nível d'água. E se de repente for preciso fazer um rebaixamento, for preciso rebaixar o nível d'água no reservatório, o fator de segurança, olha só, ele pode cair significativamente. Por conta de quê? Por conta de um excesso de poropressão que agora é gerado dentro do maciço, ali próximo ao talude de montante. Por conta de quê? Por conta da baixa permeabilidade que esse maciço compactado vai apresentar. Observa que o fator de segurança basicamente caiu em uma unidade, saiu de 2,89 para 1,82 nesse exemplo. E se por acaso esse aqui já fosse um fator de segurança baixo, da ordem de 1,70, opa, esse rebaixamento poderia muito bem levar essa barragem a romper ali próximo ao reservatório, talude de montante. Então nós vimos aqui basicamente 5 principais causas da desestabilização de um talude. Bom, mas qual é um dos filés mignon dentro desse ramo? Fator de segurança. Esse fator de segurança é utilizado por normas, é utilizado por diretrizes, por prefeituras, por órgãos ambientais, legislativos, para se fazer um atestado de uma estrutura, de uma contenção, de um talude, de uma barragem como seguro ou não seguro. E ele vai ser determinado a partir de quem? A partir da resistência ao cisalhamento que nós temos aqui ao longo de uma possível superfície de ruptura, comparada com as tensões atuantes. Olha aqui, ó, aqui embaixo tem uma superfície de ruptura. Então aqui você vê uma setinha que representa a resistência ao cisalhamento e uma outra representando essa tensão cisalhante ou resistência mobilizada, que vai ser função de poropressão, vai ser função do peso de toda essa massa, essa cunha acima dessa superfície. E com isso, após você fazer uma comparação dessa resistência ao cisalhamento com essas tensões, nós vamos chegar em um chamado fator de segurança. Bom, e aí? Se esse fator de segurança der maior do que 1, como é esse caso aqui, 1,47, a gente está falando em campo de estabilidade. Opa, o que é isso? Teoricamente, esse talude está seguro, ele está estável. Mas e se por acaso a gente tivesse a elevação do nível d'água, nós tivéssemos aqui uma sobrecarga, uma construção, um aterro, uma edificação ou uma vibração que pudesse vir levar esse fator de segurança chegar ao valor de 1? O que isso representaria? Que essas tensões ao longo daquela possível superfície de ruptura se igualaram à resistência ao cisalhamento. Quando isso acontece, nós atingimos a condição de ruptura. Klinger, mas
Eu já vi análise de estabilidade, eu já brinquei um pouquinho com software e aí eu cheguei em um fator de segurança de 0,59. O que isso representa? Simples. Assim como em qualquer software de estabilidade, você também pode encontrar um valor desse fazendo o cálculo manual, mas isso na prática não representa absolutamente nada, ou seja, não tem significado físico. Mas como assim? O software me mostrou aquele valor, eu fiz um cálculo no papel e cheguei naquele valor. Perfeito. Só que software aceita qualquer coisa. Se você não souber pedir uma resposta, ele vai te dar um resultado que pode não condizer em nada com a realidade, ou ele vai simplesmente dizer o seguinte: não é possível que você execute essa geometria do talude, ou que você execute essa contenção cujo fator de segurança está dando menor do que 1. Por quê? Porque lá no campo ele iria levar a uma ruptura. Fator de segurança menor do que 1 dentro do software vai dizer o seguinte: essa solução não pode ser executada. Tá claro? Você que está comigo aqui, ó, tá dando para acompanhar? Tá um conteúdo onde você consegue assimilar isso aqui? Eu preciso dessa informação. Vamos continuar. Ok, então, posto isso, a partir dessa informação, dessa diferença entre os valores de fator de segurança, maior que 1, igual ou menor a 1, nós precisamos, após chegar em uma resposta, após chegar em um fator de segurança, nós precisamos partir para um confronto com uma norma guia, com um termo guia. E a gente vai ter normas para isso, como por exemplo, a NBR 11682, que vai tratar de estabilidade de encostas. Nós vamos ter a NBR 5629, que vai tratar de terrenos ancorados, então aplicada também a cortinas atirantadas. Nós vamos ter a NBR 16920, parte 1 e parte 2, que vão tratar de solos reforçados, seja com geossintéticos, seja com solo grampeado, né, ou com grampos, melhor dizendo. Enfim, você vai ter NBR para barragens de rejeito, para pilhas de estéreo. Tá para sair uma atualização dessas normas, trazendo um apanhado para pilhas de rejeito e assim por diante. Mas a gente precisa fazer o quê? Vamos pegar, por exemplo, aqui o caso da NBR 11682. Nós precisamos enquadrar aquele terreno do nosso cliente em um nível de segurança contra perda de vidas humanas e contra danos materiais, seja ele alto, médio ou baixo. Você vai encontrar isso dentro da NBR 11682 e a gente vai casar essa informação dos níveis de risco para uma situação ou um dano e outro, e vamos vir para essa tabela de fator de segurança, que ela ainda hoje varia de 1,2 a 1,5. Dica de projetistas em estabilidade de taludes: se você tem incertezas em relação a como enquadrar aquele terreno de um cliente nesses níveis de segurança, vá pelo conservador, 1,5. Porque um fiscal, após uma ruptura, por exemplo, um fiscal pode muito bem te questionar: por que você considerou um nível de segurança baixo para ambas as situações de segurança, né? Vidas humanas aí, bens materiais, sendo que essa é uma região de alto risco. Só que você, engenheiro ou geólogo, classificou como risco baixo. Em projetos, muitos escritórios já fazem isso, trabalham com os fatores de segurança mais altos, da ordem aqui, portanto, de 1,5. Joia!
Mas como que a gente vai poder garantir estabilidade de um talude? Eu costumo falar que basicamente isso é feito a partir de um tripé. E esse tripé vai depender da estabilidade propriamente dita, estabilidade física daquele maciço em solo ou rocha, vai depender das condições de percolação. Um talude pode ter uma percolação. A questão é, essa percolação é controlada? Eu consigo garantir um escoamento superficial, eu consigo garantir uma percolação que não vai gerar uma redução da minha resistência, da minha estabilidade? E junto com esses dois fatores, dois pilares, nós também precisamos controlar a erosão. Não basta simplesmente você cuidar de fazer todo um bom estudo de estabilidade, fazer cálculo de fator de segurança, se você não proteger um talude com uma cobertura vegetal, por exemplo, com sistemas de drenagem, com talvez um jateamento de concreto, se for o caso. Não se trabalha com uma estabilização simplesmente fazendo cálculo. A execução precisa ter elementos de proteção, sim, daquele talude. Bom, mas para que a gente possa fazer uma análise de estabilidade, do que a gente vai precisar? Você precisa de um levantamento topográfico, você precisa de sondagens e você precisa caracterizar o seu maciço. Se ele possui solo, se ele possui rocha, a gente precisa fazer caracterização física, mecânica e hidráulica. Se você for olhar na literatura, livros de mecânica dos solos, você vai ver os ensaios básicos que são solicitados para isso. Ensaios de granulometria, ensaios de limites de consistência, LL, LP, peso específico, determinação de índices físicos, ensaios mecânicos como cisalhamento direto, compressão triaxial em condição drenada, não drenada. Você vê aqui alguns exemplos, amostras cisalhadas. Essa primeira é de um ensaio de cisalhamento direto. Essa aqui é de um ensaio de compressão triaxial. Esse é um equipamento de cisalhamento direto. E nós também, principalmente nesses casos que estão envolvendo estudos de percolação, vamos precisar fazer ensaios de caracterização hidráulica, ensaios de determinação de um coeficiente de permeabilidade. Essa informação é necessária para que a gente possa modelar toda uma análise de percolação. Joia! Quando isso é feito em solo, tem uma complexidade. Quando isso é feito em rocha, em maciço rochoso, nós vamos ter que lidar também com as descontinuidades daquele maciço. Dá para fazer esses ensaios? Dá. Muitos deles são feitos inclusive até no campo. Klinger, chegou para mim uma situação. Eu peguei um projeto para fazer, só que o laboratório de mecânica dos solos mais próximo fica a 300 quilômetros. Ficou inviável levar material para esse laboratório. É possível fazer uma análise de estabilidade com estimativas SPT? É possível. É possível. Você tem que ter uma boa base de dados para fazer o quê? Para fazer a sua estimativa. Olha comigo aqui, ó. Em função do número de golpes de uma camada, nós podemos estimar pesos específicos do solo mais argiloso, do solo mais arenoso e parâmetros de resistência. A comunidade técnica, ou melhor, a comunidade acadêmica, vê com bons olhos essas correlações? Olha, é questão de tempo para mais cedo ou mais tarde você ter que lidar com essa realidade. Não tem jeito. Existem casos onde é inviável, tanto por questão de logística, quanto por questão de tempo
né, de disponibilidade de um laboratório em fazer ensaios de caracterização mecânica. Então, muitas vezes, a única opção é se trabalhar com o quê? Com esses estudos baseados em extrapolação, baseado em estimativas. Claro, você deve trazer uma segurança a mais para esse estudo. De que forma? Trabalhando no seu fator de segurança. Joia! Mas como que eu faço para chegar no fator de segurança? Nós temos diferentes métodos de análise. Pode ser que você tenha visto esse assunto na faculdade ou não, mas um dos métodos, uma das abordagens mais conhecidas é o método de equilíbrio limite, onde nós vamos pegar uma massa, nós vamos pegar um talude, seccionar esse talude em várias fatias ou lamelas, o que é o conhecido método das lamelas ou das fatias, e ali, ao longo de uma superfície, determinar a resistência ao cisalhamento e compará-la com aquelas tensões atuantes. Por isso o chamado equilíbrio limite. Nós temos também, dentro de um contexto não mais de equilíbrio limite, mas de elementos finitos, as chamadas análises de tensão ou tensão-deformação, que também vão poder nos permitir um cálculo de fator de segurança, o que não tem nada a ver com o método de equilíbrio limite. E Klinger, dentro de um mesmo software, dá para fazer ambas as situações? Dá. Se você pega o GeoStudio da Sequent, que é nossa parceira, você consegue tanto fazer esse estudo em equilíbrio limite quanto em tensão-deformação. E lá dos softwares da Rock Science, Slide 2 faz equilíbrio limite, RS2 faz análise de tensão-deformação. Joia! Temos softwares comerciais para fazer isso. E ainda, nessa abordagem de equilíbrio limite, nós podemos calcular um fator de segurança para um talude que é muito extenso, ou seja, ele tem uma extensão muito maior do que uma profundidade, uma espessura de camada. Imagine que você tem aqui uma possível ruptura acontecendo ao longo dessa direção. Aqui embaixo é rocha, aqui é solo e a ruptura vai poder acontecer por aqui, chamado talude infinito. Calculamos a estabilidade, calculamos o fator de segurança para isso. Nós podemos também calcular quando o talude ele tem uma superfície plana e uma superfície de ruptura bem definida, sendo ela plana ou sendo ela circular ou aproximadamente circular, mista. Tudo isso é possível a partir desse método de quê? De equilíbrio limite. Joia, entendi. Mas matematicamente, numericamente, nós temos métodos mais simplificados e nós temos métodos mais rigorosos. Do que você está falando, Klinger? Vamos pegar o nosso método das fatias. Então eu tenho aqui uma superfície de ruptura e aí a gente vai dividir essa massa em algumas fatias. Cada uma delas vai ter o seu peso, vai ter uma componente normal na base da fatia e vai ter forças laterais, forças de empuxo, forças verticais cisalhantes. Dentro dessa metodologia, alguns métodos vão desconsiderar algumas dessas forças. Por exemplo, Felenius é um método simplificado que desconsidera as forças interlamelares, empuxo, força vertical. Quanto mais simplificado é esse método, Lázaro, o que vai acontecer? O fator de segurança tende a ser ou menos representativo ou não se aplicar para todo e qualquer tipo de superfície. Por exemplo,
método de Frobenius não é aplicável para quando você tem uma superfície de ruptura que não é circular. Enquanto nós temos outros métodos mais elaborados, mais computacionais e, portanto, rigorosos, que vão fazer todos os cálculos de equilíbrio de forças, de momentos e, com isso, tendem a trazer uma resposta melhor de fator de segurança, um fator de segurança mais representativo. Bom, entendi, legal. Trouxe para você uma tabela, resumo dessas questões de estabilidade em função do método. Qual método faz equilíbrio de momentos, qual método faz equilíbrio de forças para o cálculo de fator de segurança, qual deles considera ou não aquelas forças lamelares, e você vai reparar que quanto mais rigoroso é o método, mais condições de equilíbrio ele simula. E é por isso que nós, ao abrirmos um software, você já vai ver algumas ferramentas que vão utilizar métodos mais rigorosos específicos para começar. O GeoStudio, por exemplo, usa de cara o método de Morgenstern Price. E você pode fazer, inclusive, a mudança do método lá dentro sem problema. Klinger, e o que é a tal da tensão deformação? Utilizamos o chamado método de elementos finitos. Nós vamos trabalhar com a discretização. Em vez de pegar uma possível superfície e fatiá-la toda, como o método de equilíbrio limite faz, agora nós vamos, a partir dos chamados elementos finitos, elementos triangulares, elementos quadrilaterais, vamos discretizar esse talude e verificar as deformações, os deslocamentos, as tensões que levaram aqueles deslocamentos. Isso já é muito utilizado na área de contenções, barragens, pilhas. Joia! E nós também podemos comparar essas respostas. Você está vendo aqui uma análise de estabilidade para uma cava de uma mina, onde pelo método de equilíbrio limite, a gente chegou basicamente, vamos arredondar, vai, um fator de segurança de 1,50. E chegamos pelo método de elementos finitos a 1,47. Então observa que essas respostas casam muito bem. O erro ali, né, a diferença, ela é muito pequena. Ok, mas quais são os serviços que você, engenheiro ou geólogo, pode prestar nesse ramo de estabilidade de taludes para geotecnia e para mineração? Vamos listar? A gente poderia falar inicialmente de laudos de estabilidade. Lembra do exemplo que eu dei? Um cliente precisa construir, ele vai até a prefeitura e ela fala, você precisa procurar um geotécnico, um engenheiro, um geólogo que vá elaborar para você um laudo garantindo as condições de estabilidade daquela sua encosta, daquele seu terreno. Para fazer esse laudo, você vai precisar levantar uma série de serviços, desde topografia, que você mesmo pode prestar. Já pensou nisso? Você pode muito bem ser contratado simplesmente para fazer o laudo, mas nessa contratação você pode prestar topografia, você pode prestar o serviço das sondagens, talvez até mesmo do laboratório, por que não? Ou você pode terceirizar e ficar por conta dessa elaboração do laudo. E Klinger, quanto que eu posso cobrar por um laudo desse? Depende. Depende da região, depende da cultura da região. 10, 15, 20 mil reais é algo totalmente plausível para um laudo de estabilidade. Se envolver então contenções, aí que você vai poder cobrar muito mais do que isso. E além dos laudos, projetos de contenções também vão precisar de análise de estabilidade, mas realizar a própria análise de estabilidade. Imagina que o Carlos pegou um projeto de contenção, só que ele não tem muita familiaridade com a análise de estabilidade. Ele vai poder muito bem contratar o Lázaro para fazer essas análises de estabilidade. O Lázaro já tem familiaridade
com análise de percolação, tensão, deformação, equilíbrio, limite, e ali eles podem fazer uma parceria, cada um vai pegar a sua porcentagem no lucro, no faturamento, e surgiu uma bela parceria, um belo network. Então as análises de estabilidade podem por si só ser um serviço também para terceiros. E mais, você pode prestar consultoria. Às vezes é uma empresa nova de um conhecido seu que está precisando de uma assistência, ela quer tirar dúvidas sobre um projeto de contenção, sobre um projeto de barragem, né? E esse contexto de consultoria acaba sendo um contexto amplo dentro da geotecnia também. Mas o que? Você pode trabalhar com inspeções de barragens, auditorias que vão envolver estudos de estabilidade, perícias. Comecei essa live falando, existem casos que ou vão para a justiça ou não, são extrajudiciais, onde existem as duas partes. Cada uma vai falar, eu tenho razão, eu tenho razão. Você como perito na geotecnia vai dar um seu parecer técnico, vai elaborar um laudo pericial e vai ali mostrar ao juiz em causas judiciais quem tem razão naquela história. E ainda dentro de uma perícia, você também pode ser contratado como um assistente técnico para defender uma dessas partes. Olha que bacana. Serviços como esses, laudos de estabilidade, perícias, auditorias de barragens, eu, que estudei em uma boa instituição federal, não ouvi falar na graduação. Só fui descobrir sobre tudo isso após formar. Você pode trabalhar com revisão de projetos para terceiros também, principalmente para iniciantes. Ok? Agora, Klinger, quais são os principais tipos de análises que eu posso fazer e prestar os meus serviços? Primeira delas, análises determinísticas, as famosas análises em equilíbrio e limite, onde você vai entrar com dados médios, com parâmetros de resistência, propriedades físicas e vai sair aqui para você um fator de segurança. Você pode fazer retroanálise. Imagina que um talude rompeu e você quer verificar no campo os possíveis motivos, se foi variação de nível d'água, se foi sobrecarga, um aterro que foi construído, ou até mesmo usar a informação daquela ruptura no campo para fazer um estudo de estabilidade em terrenos vizinhos. A chamada retroanálise é um processo muito interessante para isso. Ela nada mais é do que uma análise determinística também, equilíbrio e limite, só que agora você vai buscar os parâmetros, as condições que levaram aquele fator de segurança igual ou próximo a 1, já que a gente está falando de ruptura. Mas o que? Dentro desse contexto de retroanálise, você pode buscar estudar diferentes parâmetros dos materiais, coesão, ângulo de atrito. Isso vale inclusive para uma perícia. Tranquilamente vale para uma perícia. Aqui tem mais um exemplo. Então, eu preciso lá no campo fazer um levantamento topográfico de fato ou de forma a verificar se a ruptura aconteceu exatamente ou muito próximo daquela superfície de ruptura que eu tenho dentro do software. Então é um serviço onde você vai estar casando ali com a topografia da situação. Olha, mais um exemplo onde essa ruptura pode acontecer ao longo de uma descontinuidade, principalmente aí em maciços rochosos. Análises de percolação, seja para encostas, taludes em geral, barragens, pilhas, são análises que você, guarda isso aqui é muito importante, você não pode cobrar por elas a mesma coisa que você cobraria em uma análise simples, em equilíbrio e limite, porque o nível de informação ele é muito maior, ele é mais elevado, requer mais força, custo computacional do seu computador.
a análise é mais pesada, ela traz mais informações, mas é uma verificação excepcional e fundamental, por exemplo, para projetos de barragens, pilhas. Joia! Nós também temos a chamada análise acoplada. O que é isso? Quando, para uma análise de percolação, nós precisamos determinar um fator de segurança. Na análise de percolação, eu determino informações como vazões, piezometria, então cargas hidráulicas, gradiente hidráulico, mas eu também posso muito bem determinar um fator de segurança na chamada análise acoplada de percolação com estabilidade. Beleza? E o que vem a ser a análise de tensão-deformação? É o tipo de análise onde você pode, inclusive, determinar os deslocamentos. Esse gráfico, observa que ele vai aqui de 20 a 30 metros em Y. Ele é exatamente um gráfico dos deslocamentos da face desse solo grampeado. Em um estudo de tensão-deformação, você consegue determinar deslocamentos, deformações, a carga que está chegando em um grampo, em um tirante, em uma solução de contenção. Posso fazer isso e ainda determinar um fator de segurança? Claro que pode, claro que pode. Podemos ter também as chamadas análises sísmicas, pseudoestáticas, que são aquelas onde nós vamos simular um sismo, um coeficiente sísmico que vai levar a uma possível ruptura. Essa também é uma situação ou é uma solicitação que precisa ser verificada hoje, principalmente em normas de barragens. Joia? Tá. Você tinha comentado, Clinge, sobre a questão de não se ter informações de laboratório e precisar fazer algumas estimativas. Existe uma análise chamada análise de sensibilidade, onde isso fica mais leve, ou seja, onde você consegue simular uma incerteza dentro do software, que são as análises de sensibilidade. Em vez de falar para o software, simula para mim uma análise de estabilidade para uma camada, ou para um talude, onde eu tenho uma argila arenosa de 20 kPa, deixa eu pegar aqui, 20 kPa de coesão. Só que você não tem certeza se aquela coesão que você estimou lá de um SPT, ela de fato é 20. Ela pode ser 18, ela pode ser 14, ela pode ser 22. Então eu consigo, em uma análise de sensibilidade, fazer todo o meu estudo de fator de segurança simulando diferentes valores de quê? De coesão, de ângulo de atrito, de peso específico, posição de nível d'água, a partir da chamada análise de sensibilidade. Mas, se você tiver dados, tiver uma bateria de ensaios e puder ali fazer um estudo mais estatístico, você pode fazer a chamada análise probabilística, onde não só um fator de segurança ela vai apresentar, mas também uma probabilidade de falha, um índice de confiabilidade. Essa sua análise, ela é ou não é representativa? Joia! Agora, e como que eu posso fazer as minhas primeiras análises, Clinge? Deixa eu te mostrar por dentro do GeoStudio o que nós podemos simular bem tranquilamente. Você está vendo comigo aqui uma encosta e eu trouxe para você basicamente como que um software desses trabalha. Após entrar com uma geometria, essa geometria você pode levantar dentro do AutoCAD e importar para o software, ou até mesmo plotar pontos por pontos aqui dentro. Didaticamente, academicamente é até interessante, mas na vida real, projetos, laudos, serviços em geral, compensa muito mais você fazer esse levantamento
lá no AutoCAD, num Civil 3D e importar uma geometria para o software de análise de estabilidade. Ok, e aí eu posso entrar com os meus materiais, a gente cadastra, olha só, o seu material, as propriedades desse material, peso específico, coesão, ângulo de atrito, isso aqui no conhecido critério de Mohr-Coulomb, mas eu também posso entrar com propriedades de rocha, posso entrar com resistência não drenada para materiais que se encontram nessa situação de carregamento no campo. Aqui a gente define, portanto, as propriedades dos nossos materiais e traz essa aplicação dos materiais para dentro do nosso modelo. Depois a gente vai configurar o nosso software para falar com ele, qual é o método de estabilidade que eu quero adotar, qual é o sentido da ruptura que eu quero adotar, se é uma ruptura da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Após essas configurações iniciais, a gente vai rodar o software e verificar um fator de segurança. Olha isso aqui, 1,72. Esse talude está estável. Essa resposta, esse serviço até aqui, ele é uma prestação de serviço que você pode fazer para um cliente. Isso aqui vai ser um resultado preliminar para um projeto. Isso aqui vai ser um resultado para um laudo de estabilidade. E a gente também pode fazer simulações de estruturas de contenção, como por exemplo, um muro de arrimo. Modelei esse muro, verifiquei o fator de segurança, 1,65, legal. Posso fazer verificações com solo grampeado, olha só, um fator de segurança, 1,50, legal. Posso fazer a mudança no comprimento, no espaçamento desses grampos e verificar se passa ou não passa. Isso é uma verificação de pré-projeto. Não só com solo grampeado, eu posso também fazer verificações com tirantes, uma cortina atirantada e verificar passa ou não passa na estabilidade. Análises de tensão deformação, análises em equilíbrio limite em geral, análises de sensibilidade, tudo isso pode ser feito dentro desses softwares, como o GeoStudio, por exemplo. Bom, nessa live, nessa aula magna, você viu comigo o início, a introdução da parte teórica, viu quais serviços você pode prestar e também como fazer esses tipos de análise, o que você precisa de introdução, o que você precisa de ferramenta, de informações para essas análises. Gostaria muito, mas infelizmente nós não temos tempo hábil para explorar todas essas análises aqui em uma aula ao vivo. E foi por isso que eu preparei para você uma oferta para um próximo passo, que você pode caminhar junto comigo pelos próximos 2 anos, pegando toda uma bateria de fundamentação teórica em mecânica dos solos, em mecânica das rochas e aprender a prestar os seus primeiros serviços em estabilidade de taludes. Nós preparamos um combo de cursos online e eles são basicamente cursos de análise de estabilidade, como é o caso do curso de GeoStudio, curso de elaboração de laudos de estabilidade, para você aprender não apenas a elaborar um laudo, mas também a cobrar muito bem por ele. Cursos de mecânica dos solos e de mecânica das rochas. 4 cursos para início de conversa. Além deles, você também vai receber acesso a todas as nossas lives do programa Geotechnics. Desde 2023, toda semana eu trago uma aula completa sobre análise de estabilidade, sobre geotecnia de barragens e pilhas, contenções, e você vai ter acesso a todo esse material. Além disso,
Além disso, eu vou te mostrar a ementa de todos esses cursos, mas não para por aí, porque eu também preparei alguns bônus para você que entrar comigo nessa oferta de Black November. Estou deixando aqui para você a ementa desses cursos. No laudo de estabilidade, você vai começar desde a contextualização teórica, com, na sequência, documentos que são necessários para fazer um laudo de estabilidade que é aproveitado, ou que é aprovado, melhor dizendo, em prefeituras, toda a explanação das normas vigentes, toda a questão da elaboração de termos de referência, da elaboração de uma seção topográfica, um perfil geológico geotécnico, até a confecção do laudo e como que você vai fazer uma precificação. Como que você cobra por um serviço como esses? Esse é o nosso curso de elaboração de laudos de estabilidade. Mas curso de mecânica dos solos, desde a parte de formação de solos, determinação de propriedades índices, determinação de propriedades de resistência, análises de quê? De fluxo, ensaios de campo também, tá? Resistência ao cisalhamento, adensamento. Curso de mecânica das rochas, todas as informações de caracterização física, mecânica, tanto para rocha intacta, descontinuidades, maciço rochoso. Se você pega um estudo de estabilidade, mas não era simplesmente solo, tinha rocha, o que eu vou caracterizar? O que eu preciso saber sobre as atitudes, para onde que aquela descontinuidade lá no meu maciço está mergulhando? A gente explora tudo isso dentro do curso de mecânica das rochas. E infelizmente, essa é uma disciplina que muitas vezes acaba não sendo explorada dentro de um curso de engenharia civil. Joia! Mais curso de GeoStudio para você aprender a fazer todos os tipos de análise de estabilidade que nós mostramos aqui. Em parceria com a Sequent, você vai ter acesso a uma licença de 30 dias, uma licença completa do software para você poder fazer o curso. 30 dias é tempo suficiente para você poder fazer todo esse curso de GeoStudio e aprender a fazer do zero as análises de estabilidade. Bom, Klinger, eu não trabalho com o GeoStudio. A minha empresa tem o software Slide. Não tem combo com o software Slide? Tem. Você vai poder escolher por qual combo você vai querer optar. Se é um combo com o GeoStudio ou se é um combo com Slide 2. E se eu quiser adquirir um combo com os dois softwares, é possível? É possível, eu vou te mostrar também. Aqui está a ementa do curso de Slide 2. Ela é muito semelhante à do GeoStudio, só mudou o software. Mas você vai aprender a fazer os mesmos tipos de análise. Joia! Qual vai ser o investimento? Se você pegar e somar o pacote desses cursos hoje, curso de mecânica dos solos, mecânica das rochas, elaboração de laudos de estabilidade e GeoStudio, que é inclusive até um pouco mais barato do que o curso de Slide 2, você vai pagar por todos esses cursos um total de R$ 2.688. Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Tem um pouquinho ali de juros, mas isso não é nosso, isso é do seu cartão. Só que nessa oferta de Black November, você não vai pagar esse valor. Você vai pagar apenas 12 de R$ 139 se você optar em dividir no cartão. Ou à vista, no boleto ou no Pix por R$
R$ 344. Ou seja, nessa oferta, nesse primeiro lote, 50% de desconto, que pode ser pago à vista, Pix, boleto ou dividido no cartão de crédito em até 12 vezes. E os bônus? Além desse pacote de cursos com 50% de desconto, você também vai receber um curso de captação de clientes com redes sociais. Por quê? Falo daquilo que eu vivo. Hoje eu não presto serviço mais distribuindo cartãozinho físico. O alcance do cartãozinho físico é limitado, mas com redes sociais, meu amigo, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, você alcança muito mais pessoas, muito mais clientes. Tem cliente que aparece de Minas Gerais inteiro, do Brasil inteiro, tentando me achar. Para quê? Para fazer um laudo de estabilidade, um projeto. E eu não consigo atender o Brasil inteiro. Eu não consigo atender o meu estado inteiro. Mas eu consigo, nessa oferta de Black November, te treinar para, junto comigo, aprender a prestar os seus primeiros serviços em estabilidade de taludes. Mas o que? Você que ingressar nessa turma de Black November vai receber também um desconto de R$1.000 nas nossas pós-graduações para 2026, para 2027, enquanto nós tivermos as turmas abertas em estabilidade de taludes, em geotecnia de barragens e pilhas. Entrando para essa turma, você garante R$1.000 de desconto em qualquer uma das pós-graduações. Pode ser no início de 2026, pode ser no meio de 2026. Decidindo ingressar na pós-graduação, em qualquer uma das duas, você já garante R$1.000 de desconto no valor total da pós. Joia! Quanto tempo de acesso, Klinger? Os nossos cursos, eles têm 1 ano de acesso. Mas nessa oferta de Black November, você vai ter acesso dobrado. Vão ser 2 anos para você poder assistir às aulas, reassistir, fazer os exercícios quantas vezes você quiser. Agora, e se eu não gostar do curso? Se eu não gostar desse combo no final das contas? O risco é meu. Risco zero para você, porque você pode solicitar o seu reembolso dentro de 7 dias após a aquisição desse combo. Joia? Tá. Para os primeiros 50 inscritos, 50 ingressantes nesse combo, você vai concorrer a um kit de livros para te ajudar nesse início, para te ajudar com fundamentação teórica, para te ajudar a entender as suas análises de estabilidade, que são os livros Estabilidade de Taludes, Obras de Terra, curso básico de geotecnia, e Contenções, teoria e aplicações em obras. Só esse kit de livros hoje, por baixo, ele está da ordem de R$320 e você vai concorrer entrando para essa turma. Joia? Desconto em pós-graduação, curso de captação de clientes, sorteio de um kit de livros são os bônus nessa oferta, além dos 4 cursos que você vai levar. Estão abertas as inscrições e como que eu faço para poder fazer a minha inscrição? Acabei de colocar aqui no chat, você vai receber acesso a essa página. Você vai escolher o seu combo, presta bem atenção, você vai escolher se você quer um combo com o curso de GeoStudio ou se você vai querer o curso ou combo com o curso de Slide 2. É exatamente o mesmo preço. R$ 2.688? Não.
1.344 ou 12 vezes de R$ 139. Quero o combo que tem o curso de GeoStudio. Você vai clicar aqui, ó. Quero esse combo. Quero o combo que tem um curso de Slide 2. Você vai clicar aqui. Quero esse combo. Klinger, mas e se eu quisesse adquirir o combo com os dois cursos de software, GeoStudio e Slide 2? Tranquilamente, sem problema. Você vai vir em qualquer um desses botões. Ó, vou vir nesse primeiro. Quero esse combo. Aqui você vai encontrar as informações dos cursos. Você consegue ver a ementa completa desses cursos. Mas você vai clicar para adquirir o seu combo. Já no início aqui da página, você pode fazer isso. Ó. Quero aproveitar. Você vai ser redirecionado para o checkout, para a página de pagamento na Hotmart e vai poder adicionar o outro curso de software. Se você está aqui na página do GeoStudio, do combo que tem o GeoStudio, olha aqui, ó, combo GeoStudio. Você pode marcar essa caixinha aqui, adicionar produto e levar com desconto também o curso de Slide 2. E vice-versa, se você vier por aqui, ó, quero esse combo de Slide 2, você da mesma forma vai poder adquirir também o curso de GeoStudio e todos os outros demais cursos que fazem parte desse combo. Joia? Tá aqui no chat. E se você estiver assistindo essa aula gravada, após então o ao vivo, esse link está aqui na descrição do vídeo. Eu quero saber agora de você, tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro em relação ao acesso, 2 anos de acesso na plataforma da Hotmart, onde esses cursos estão hospedados? Você vai receber acesso por acesso a cada um dos cursos e vai poder começar por onde você bem entender. Não tenho boa base de mecânica de solos, comece pelo curso de mecânica de solos. Não tenho boa base de estabilidade de taludes, dentro do curso de elaboração de laudos, dentro do curso de GeoStudio ou Slide 2, você vai encontrar um módulo teórico com toda a fundamentação teórica para fazer um laudo de estabilidade, para fazer análises de estabilidade, para entender tópicos de dimensionamentos de contenções. Joia! 2 anos de acesso, curso de captação de clientes de bônus, desconto nas nossas pós-graduações. Joia? E mais o que? E você vai poder fazer todas essas aulas no seu tempo, no seu ritmo e entrando nessa turma, dentre os 50 primeiros, você ainda vai concorrer a um kit de livros que vai ser entregue na sua casa, desde que você seja residente do Brasil. Fora do Brasil a gente não consegue entregar. Muito obrigado pela sua participação. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco também no nosso suporte. Você vai poder encontrar o nosso contato aqui de WhatsApp. Ó, quero falar com alguém no suporte. Ó. Pode tirar também as suas dúvidas, pode nos mandar e-mail e vai ser um prazer ter você conosco. Tem acesso, Klinger, ao professor, a novos alunos do curso. Eu consigo tirar dúvidas. Em todos esses cursos tem um campo de comentários que você pode deixar a sua dúvida. E nós também temos grupos de Telegram, o curso de GeoStudio, o curso de Slide 2, o curso de elaboração de laudos. Tem um grupo de alunos no Telegram, onde nós fazemos networking, onde nós tiramos dúvidas também, às vezes até mais rápido do que dentro da plataforma. Vai ser um prazer ter você conosco nessa turma, para você poder começar 2026 já imerso nesse ramo de estabilidade. Por quê?
porque essa é uma área que tem grande demanda na geotecnia e na mineração. Te mostrei, dá uma procurada no LinkedIn, em sites de empresas que prestam serviço nessa área, que você vai ver a grande demanda em estabilidade de taludes. Grande abraço, fique com Deus e eu te vejo do outro lado ingressando nessa turma de Black November. Aquele abraço e valeu!